Bom, gente, a gente vai responder a algumas perguntinhas usando esse Cubítio para nos auxiliar. Primeira coisa, quando a gente fala de plano, nós falamos, um plano, ele é definido normalmente por duas retas, tá? E elas não podem ser reversas. O que é? Eu tenho que conseguir pôr as duas no mesmo plano. Exemplo, eu não conseguiria cortar este cubo. Imagina que isso aqui é um bolo, tá? Vamos imaginar que isso é um bolo, porque aí dá pra imaginar o corte. Se eu fosse fatiando ele em retângulos bonitinhos, paralelos ao lado DC, por exemplo, que isso aqui é um bolo, né? Vamos fazer ele mais assim, só pra vocês terem uma imaginaçãozinha. Eu não ia conseguir fazer um corte de forma que esse pedacinho, essa reta, estivesse no mesmo plano, bonitinho, que essa daqui. Aí você vai falar, não, mas aí é só você cortar na diagonal assim. Não. O plano, ele é uma base, ele não é tridimensional, certo? Se eu corto aqui, eu faço com que essa reta aqui esteja no plano, tá? Porque aí o plano vai ser definido. Se eu cortar aqui, vamos colocar uma coisita nisso. Isso aqui de azul vai ser minha diagonal, vai ser meu plano. Só que essa reta aqui, ela tá saindo pra fora, ó. Ela não faz parte do meu plano. Ela corta ele num ponto, mas ela não faz parte, tá? Então, eu preciso ter esse tipo de noção, né? Quaisquer duas retas que eu vou pegar e vou ter um plano ali, tá? Mas a partir do momento que eu tenho duas retas paralelas ou concorrentes, eu consigo fazer um plano, tá? Então, se eu pego as retas A e B, por exemplo, e a reta B e G, eu consigo definir um plano. Elas se cruzam, elas são concorrentes, nesse caso vão ser perpendiculares, porque eu afirmei que essa figura é um cubo, não parece, mas eu afirmei, tal. Então, eu vou ter um plano, inclusive nesse plano tem um lado do meu cubo, que é o lado ABGF, que teoricamente é um quadrado, né? Porque essa figura é um cubo e o cubo é feito de quadrados. Bom, além disso, eu consigo vários outros planos. Se eu pego retas paralelas, eu também consigo planos. Então, se eu pego a reta DE e a reta AF, são paralelas, eu defino outro plano, que é justamente o meu fundo, que é outro. Você pode imaginar o quadradinho ali do fundo, né? Que o meu quadrado AFED, ele tá nesse plano, definido por essas duas retas de vermelho. E assim eu vou definindo. Só que, e se eu pegar três retas paralelas? Quando a gente pega três retas paralelas, eu tenho opções. Quais são as opções? Elas podem estar as três no mesmo plano. Então, se eu fizesse um pontinho I aqui, que vamos supor que fosse bem na metade do segmento AD, e outro, um K, bem na metade do segmento FE, e ligasse, essa retinha rosa seria paralela à reta DE e à reta AF. E elas estariam no mesmo plano. Então, três retas paralelas definiriam um único plano. O problema é que não necessariamente elas precisam estar no mesmo plano. Porque, vamos mudar de cor aqui para você ter uma noção. Se eu pego CH aqui, o C e H com o DE formam um plano, que é o lado esquerdo do meu cubo. O DE com o AF também formam um plano, que é o fundo do meu cubo, tá? O AF com o CH, eu posso fazer um plano aqui, ó, que vai cortar o meu cubo exatamente na metade. E aí vai formar aqueles dois triangulinhos, a gente já fez um exercício parecido.
E aí eu tenho 3 planos distintos. Cada um desses planos é formado por 2 das minhas retas, mas elas são paralelas entre si. O que isso quer dizer? Elas nunca vão se encontrar. A reta DE com a reta CH nunca vão se encontrar. A reta CH com a reta AF nunca vão se encontrar. A reta AF com a reta DE nunca vão se encontrar. E elas formam planos entre si. Então, eu tenho um plano que seria esse colorido de laranja. Eu teria um plano que eu vou colorir de vermelhito, que seria este fundítil, né? E eu teria outro plano que eu vou colorir de amarelo, que seria aqui o meu lado esquerdo, tá? Só para você entender a figura. Vixe, nossa, eu tô ruim de desenho hoje. Parece aquela caixinha de Toblerone, tá? Então, eu tenho 3 planos diferentes. E eu tenho 3 retas distintas, paralelas 2 a 2 entre si. Então, quando eu tenho 3 retas distintas, paralelas entre si 2 a 2, eu posso ter um único plano, ou eu posso ter 3, certo? Isso vai depender da disposição dessas retas. Agora, continuando usando o meu cubício, e aí para isso eu vou fazer ele de novo, né? Porque ficou todo desenhado. Quando a gente fala sobre reta, o que define uma reta? 2 pontos no espaço, né? 2 pontos quaisquer definem uma reta. E quando eu tenho 2 pontos quaisquer, eu defino uma reta. E quando eu tenho 3 pontos quaisquer, eu defino necessariamente uma reta. Então, vamos pegar o meu cubício. Vou dar nomes para os vértices, pra gente poder eu vou pegar os pontos A, B. Eu vou fazer... Não, vou deixar assim mesmo. Vamos pegar os pontos A, B e C. Tem como você traçar uma única reta com esses 3 pontos? Não tem. Você traça 2, né? Você traça uma reta AB e traça outra reta BC, né? E dá pra traçar mais uma AC. Dá pra traçar 3 retas. Mas o interessante é que essas 3 retas estão no mesmo plano, tá? Porque elas são concorrentes entre si. E se eu pegar quaisquer outros 3 pontos, por exemplo, o A e o H e o E, eu consigo a mesma coisa. Tá vendo? Eles vão estar no mesmo plano. Ai, mas é porque você tá pegando muito próximo. Não, se eu pegar o A, o C e o F, eu parto a minha diagonal. E aí eu vou ter novamente um outro plano. Se eu pego o A, o D e o G, eu também consigo fazer um corte na diagonal. E aí eu vou ter o mesmo plano. Então, com 3 pontos, quaisquer 3 pontos, eu consigo um plano. Isso é muito legal. Por isso que aquelas cadeiras que tem 3 pernas... Nossa, linda a minha cadeira. Dificilmente, elas nunca vão ficar calangando, sabe? Quando você senta na cadeira e ela fica balançando. Isso já não acontece com 4 pontos. Porque 4 pontos não necessariamente estão no mesmo plano. Olha só, os pontos A, B, C, D estão no mesmo plano. Você consegue fabricar retas com eles, no caso 4 retas. Na verdade mais, né? 6 retas, porque você pode ter a reta AB, AC, AD. Você pode ter a reta BD, BC e a reta CD. Né? Então, nós temos 6 possibilidades de retas aqui. Além dessas, mas todas essas retas estão no mesmo plano. Só que não necessariamente. Se eu pegar os pontos A, B, C e H, eu não consigo um plano que tenha esses 4 pontos. Porque o plano
tá? O A, o B e o C junto. Mas o H tá em outro plano. E eu não consigo fazer um corte reto, bonitinho, que pegue esses 4 pontos. Se eu pegar os pontos também, por exemplo, B, C, E e G, eu não consigo. Porque o C, o B e o G estão no mesmo plano, que é a frente do meu cubício aqui. Mas o E eu não consigo. Eu consigo fazer um plano com B, C, E. Ou um plano com G, C, E. Que dá pra fazer um corte aqui meio na chanfradinho na diagonal. Vai dar uma pirâmide e uma outra figura que eu não sei muito bem o que é. Que aí a gente liga assim, ó, a gente faz uma... Vamos fazer colorido, né, Dani? Temos cores para isso. A gente liga aqui, ó. Eu consigo definir um plano aqui, ó. Mas eu não consigo pegar B. Tá vendo? Então, com 3, eu tenho 3 pontos, eu tenho certeza que eu consigo um plano. Com 4, não necessariamente. Por isso que às vezes você senta na cadeira e ela fica, sabe, capengando. Porque a sua cadeira... ela tem 4 pernas e 4 pontos, que são tem a cadeira ali, né? Os 4 pontos de apoio no chão não necessariamente estão no mesmo plano. Isso acontece com mesa e etc, tá? Então, quando eu tenho pontos, eu preciso analisar tudo isso, tá? Com 3 pontos eu consigo definir um único plano, sempre. Mas com 4 pontos, eu consigo definir... Eu não consigo definir um único plano, eu consigo definir mais. Se eu pegar, voltar ao exemplo dos pontos B, C, E e G, eu vou ter a cada conjunto de 3 um plano diferente. Então, eu vou ter um plano contendo os pontos C, E e G. Eu vou ter outro plano contendo C, B e G. Eu vou ter outro plano contendo... Espera aí. B, E, G. Entendeu? Então, olha pra vocês verem. Eu tenho 3 planos distintos. Dá pra fazer mais alguma configuração? Vamos ver... Acho que não. Eu tenho... Só tenho 3 planos. Não, tá faltando um plano aqui. B, E e G. B, E e C. Falta B, E, C. Então, eu tenho 4 planos. Então, olha só para vocês verem. Consegui fazer 4 planos distintos com 3 pontos. Mas eu não consigo fazer um único plano que tenha os 4 pontos em comum. E aí, se você quiser, dá pra gente dar uma coloridinha? Dá, mas não vai ficar muito legal, né? Porque o BCG é o plano da frente, então ele vai colorir toda essa extensão aqui, ó. E aí depois o plano BCG vai colorir só um pedacinho, então acho que vai ficar meio estranho o desenho. Desculpa, o outro plano, né? Então, assim, eu consigo construir com 4 pontos vários planos. Mas com 3 eu consigo construir um só e ele é perfeito. E aí a mesa não fica capengando.